Hoje nós vamos falar como você desenvolver sensibilidades para você fazer bons negócios. Eu aposto que você já ouviu, ou já falou, ou já presenciou alguém falando: você não é sensível. Aposto que você já ouviu essa frase. Ou você só pensa em você. Você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo. Olha, uma coisa que nós temos que. Eu estou cansado dessas frases. Uma coisa que nós devemos entender é que muitas pessoas, elas veem o mundo de forma diferente das outras. Por isso, sempre terá alguém que te colocará rótulos que não é verdade sobre a pessoa que você é, não é verdade sobre as coisas que você pensa. Então, uma coisa que você já tem que quebrar hoje: não queira agradar todo mundo, não queira a aprovação de todo mundo, porque nós não conseguiremos nunca agradar todo mundo. Outra frase que eu sempre ouço: William, eu não tenho dinheiro para começar o meu negócio. Mentira! Ah, William, eu não consigo mais agregar mais uma coisa na minha vida, eu estou muito atarefado, eu não dou conta de tanta tarefa, eu já chego em casa exausto, eu não tenho tempo de pensar em fazer meu próprio negócio. Será? Então vamos hoje, eu quero trazer essa reflexão junto com você. Vem comigo e você vai ver que existem muitas coisas que você pode fazer e, com certeza, se você seguir as dicas que eu te darei aqui hoje, você vai estar apto a fazer bons negócios e talvez negócios muito lucrativos. Olha, hoje eu estava pensando sobre uma situação que, assim, constantemente, quando eu penso sobre esse assunto, mexe muito comigo, que eu não sei como está aí a vida dessa pessoa. Por muito tempo na minha vida, eu gostava muito de ir para a rua para distribuir marmitex, café, levar algum lanche para moradores de rua. E uma das coisas que sempre nós fazíamos isso na sexta-feira, começava entre 9h30 da noite, 10 horas, e uma das coisas que eu gostava muito era sentar para conversar com essas pessoas. Conversar, entender do porquê que elas estavam ali e de como elas chegaram ali. Normalmente, elas só contavam a experiência do que elas tinham no dia a dia delas, baseado na vivência delas de rua, mas elas não gostavam de mencionar sobre a vida delas antes. Elas só colocavam problemas, só mostravam para assim, que todo mundo era culpado. Isso era uma coisa corriqueira que acontecia na maioria das pessoas. E uma história que me mexeu muito comigo foi uma jovem muito inteligente, por sinal. Quando eu comecei a conversar com ela, eu achei muito interessante que, assim, a forma dela conversar, você já via que ela tinha uma estrutura por trás dela muito boa. Porque, normalmente, quando você conversa com as pessoas, você já vai vendo o nível de instrução que as pessoas vão tendo. E essa moça, essa jovem, ela tinha uma dicção muito boa, ela tinha uma oratória muito boa, ela tinha linhas de raciocínio extraordinária. E eu dei para ela ali o alimento, ela agradeceu, só que ela falou que não iria comer naquele momento ali, porque ela sentia também fome de madrugada, e ela tinha acabado de lanchar no horário que nós estávamos, devia ser mais ou menos às 10h30 da noite, e ela tinha acabado de lanchar, mas ela ia aceitar o alimento para guardar para comer mais tarde. Mas ela virou para mim e falou assim: poxa, eu chamei ela para conversar, ela começou a bater um papo e falou assim: olha, enquanto nós vamos conversando, não se importe que eu vou fazer um quadro para você. Eu gostei de você, eu vou fazer um quadro, vou mostrar para você o meu talento. E eu conversando com ela ali sobre várias coisas, ela falando, né, das experiências, falando de como as coisas eram difíceis para ela na rua, que muitas pessoas, às vezes ela estava passando, fechava o vidro do carro, às vezes ela estava passando na rua e aí o pai ou a mãe de alguma criança, a criança queria aproximar dela e eles puxavam a criança, isso quando não segurava a bolsa,
E ela contando essas experiências, assim, né? Ela falando que muitas pessoas pré-julgam que todos os moradores de rua são ladrão. No caso dela, ladra, né? E ela falava que isso mexia muito com ela, porque ela não era isso, que ela nunca tinha pego nada de outras pessoas. Ela sempre arrumava uma forma de levantar o dinheiro ou prestava algum tipo de serviço para alguma pessoa e tal, mas ela sustentava os vícios dela dessa forma. E ela contando essas histórias e pintando, né? E eu falei assim, ixi, o que ele vai arrumar aí? Gente, vocês não têm noção, não têm noção o quão essa mulher é extremamente boa na pintura. Ela fez uma pintura num quadrinho, eu procurei ele aqui em casa, acabei que eu não achei, eu acho que eu deixei esse quadrinho num outro imóvel que eu tenho, e eu guardei esse quadrinho, eu realmente tenho ele, e hoje, quando eu estava pensando nessa história, eu vou até procurar ele nessa loja que eu tenho lá, para trazer ele aqui para casa. E aí o quadro ficou assim, excepcional, excepcional. Nada, assim, não tenho nada para falar, até mesmo que eu não sou da área de arte. Mas, em termos de qualidade, era uma coisa assim, sensacional. E uma das coisas que ela falou era que também era uma forma dela ganhar dinheiro na rua, que ela pintava esses quadros e vendia esses quadros. Ela sempre sustentava o vício dela através das habilidades que ela tinha com a pintura. William, o que você quer dizer sobre essa questão de ser sensível, ter sensibilidade para fazer bons negócios? A história dessa moça, dessa jovem, ela mudou muito o meu conceito acerca de negócios. Ela mudou muito o meu conceito. Por quê? Eu fazia, constantemente eu fazia esse tipo de visitas. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que ver uma progressão naquilo que eu faço. Então, se eu começo a visitar uma pessoa constantemente e essa pessoa ela não dá uma evolução, ela não dá uma resposta, eu me desmotivo, porque o meu estilo comportamental é de ver progressão nas coisas que eu faço. Não importa a forma que se inicia, mas a pessoa ficar estagnada no mesmo lugar, isso eu tenho uma certa dificuldade. E eu ficava muito comovido, muito mexido, todas as vezes que eu ia para a rua, e às vezes encontravam as mesmas pessoas, às vezes em situações até pior do que uma semana anterior, e sempre trocávamos experiências, ideias e tal, eles gostavam muito, mas eu resolvi não ajudar dessa forma mais. Eu resolvi, hoje, eu continuo contribuindo por ações dessa forma, mas eu dou financeiro para quem realmente tem perfil para lidar com essas situações. Inclusive, eu tenho 2 irmãos que são dependentes químicos e todos nós, da nossa família, né, nós nos reunimos e definimos que seria melhor pagarmos uma clínica para eles permanecerem lá durante 24 horas e, assim, né, tá dando hiper certo. Eles chegaram nessa clínica e já até tá mais fortinho. Era deplorável a forma que eles conviviam. Mas, olha, para vocês verem como é interessante fazer essas reflexões, porque você ter sensibilidade para fazer bons negócios, primeiro vamos definir o que é ser sensível. Você ter uma sensibilidade é você ter compaixão do próximo, é você ter ternura, é você ter empatia. Aí você está sendo sensível a uma situação. E outra coisa, que as pessoas dizem que não tem dinheiro ou não tem tempo, ou não, várias coisas as pessoas inventam para não abrir o seu próprio negócio. A verdade é que você não tem prioridade. A prioridade seria o quê? É a condição do que é primeiro em tempo e em ordem. É a condição do que é primeiro em tempo e em ordem. Então, quando você associa essas duas palavras para negócios, você tem uma bomba relógio que pode explodir, mas no sentido bom.
e você ter bons rendimentos, você sendo sensível e tendo prioridade com aquela sensibilidade que você já existe, né? Você só tem que colocar ele em prática. Porque todo negócio rentável, as pessoas não têm que pensar nelas, as pessoas têm que pensar em quem elas irão servir. Todo negócio que tem no mercado está relacionado a resolver algum tipo de problema. Então, se você quer ter sensibilidade para desenvolver bons negócios, a primeira coisa que você tem que entender é compadecer das pessoas que estão passando por um determinado problema. Pegou aí a ficha? Essa virada de chave que eu tive, depois da história dessa mulher, essa experiência que eu tive com mulher, fez eu dar um upgrade em todas as coisas que eu estava fazendo. Por quê? Eu já fazia negócios, mas os negócios que eu fazia, eu pensava, realmente era na minha necessidade. Quantas pessoas começam um negócio já pensando na conta que ele tem que pagar, já pensando na necessidade dele, já pensando de como ele vai lidar com as adversidades da casa, da família, e não que isso seja errado, mas quando você se prende somente a isso, você deixa de ser sensível aos seus clientes, aos seus futuros clientes, ao seu futuro negócio. Então, para você desenvolver sensibilidade, para desenvolver bons negócios, você primeiro tem que entender que o negócio não é para você. É isso aí. Quando você colocar isso no seu coração, quando você colocar isso na sua mente, quando você aplicar isso em todas as coisas que você fizer, independente se você vai abrir negócio ou não, mas eu falo de abrir negócios, então nós vamos focar nisso. Você verá que existem muitas oportunidades à sua volta e essas oportunidades podem te trazer bons rendimentos. Olha para você ver. Essa história que eu acabei de falar para você de morador de rua, no caso dos meus irmãos, eles não eram moradores de rua, mas nós pagamos uma quantia considerável, 2, para ficar nessa clínica. Só que quando nós conversamos com o diretor da clínica, nós vemos a paciência e habilidade que ele tem de lidar com esse tipo de situação. Então, quando você associa aquilo que você tem facilidade com uma necessidade de mercado, você vai fazer bons negócios. É claro que não é fácil lidar no meu caso, não é fácil eu lidar com esse tipo de situações diariamente. Eu sempre fazia essas ações de estar distribuindo marmitex para moradores de rua. Mas se eu fizesse isso todos os dias, eu acho que isso me faria mal. Só que tem pessoas que têm uma habilidade extraordinária e gosta de fazer esse tipo de coisa. Não desmerecendo as pessoas que estão nessa situação deplorável, tá, pessoal? É nós entendermos a sensibilidade que precisamos ter com o outro. Esse diretor dessa clínica, ele teve uma ideia extraordinária. Por quê? Quantas famílias não sabem o que fazer quando algum ente deles se envolve com drogas, se envolve com dependências químicas? Quantos familiares que ficam desesperados, sem saber por onde essas pessoas andam, por onde, que nem no caso do meu irmão, por onde eles andavam, como eles estavam, se eles estavam comendo bem, se eles não estavam comendo bem, como é que foi o dia deles, essa era a nossa preocupação. Mas todos nós não poderíamos dar dinheiro para eles, por quê? E nem tampouco, às vezes, fazer a compra, porque tem pessoas que, assim, pegar uma coisa e vai lá e queima na droga. Agora, quando você está na clínica, você tem a certeza que ali tem a pessoa que está cuidando diariamente, que essa clínica que meus irmãos estão, tem lá médicos, tem psicólogos, eles têm as refeições diárias,
tem todo o acompanhamento que é necessário, não somente para a estrutura física, mas psíquica também. Reuniões de dependentes químicos, tem médicos que explicam o que acontece e tal, é bem bacana o trabalho que eles fazem. Mas, enfim, vou voltar aqui para a questão de negócios. Quando você associa uma necessidade que a pessoa não sabe como resolver, com uma habilidade que você tem, você pode desenvolver negócios lucrativos. Lucrativos e vai te dar prazer naquilo que você está fazendo. Uma coisa que eu vejo constantemente quando a pessoa quer começar a empreender, ela não se conhece, ela não entende como ela funciona e ela pensa em fazer um negócio só pelo retorno financeiro. Aí você já sabe, né? Você já sabe o que vai acontecer a longo prazo. A pessoa pode até se estabilizar no mercado, a pessoa pode até fazer esse negócio dar certo, mas vai ser uma pessoa insatisfeita e vai chegar uma hora que ela vai se frustrar naquilo que está fazendo. Eu estou falando com você porque eu comecei assim. Eu comecei a empreender por oportunidade, mas nem sempre eu fiz coisas que eu gostava de fazer. Hoje, eu realmente amo o que eu faço, mas eu precisei quebrar muita pedra pelo caminho e eu constantemente entrava em crises, porque eu tinha resultados financeiros, mas após eu ter pagado as dívidas que eu tinha, porque uma coisa que me segurava nos negócios que eu fazia era os compromissos que eu tinha que honrar. Depois que eu acabei de pagar todas as coisas, eu comecei a me questionar. E aí eu comecei a perceber que a maioria dos empreendedores que começaram o negócio na minha caminhada, os que não quebraram, que permaneceram no mercado, eram pessoas que viviam reclamando daquilo que estava fazendo. Então, se você quer começar o seu primeiro negócio, já comece de maneira certa. Associe algo com aquilo que você gosta de fazer. Por que eu estou dizendo isso? Você não tem noção a quantidade de problemas que existem para ser resolvidos. E se você associar a sua habilidade com uma necessidade de mercado, não tem ninguém que te para. Não tem ninguém que pode impedir da prosperidade chegar para a sua vida. Aí você vai me dizer, William, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho ideias de começar um negócio, eu não sei por onde eu começar. Olha, vamos falar a questão de prioridade. Olha, todos nós aqui passamos por escola. Vamos fazer essa linha de raciocínio. Iria adiantar, você estudava na parte da manhã, aí você queria ir para a escola na parte da tarde. Iria adiantar você chegar na escola lá na parte da tarde? Iria. Você poderia até chegar na escola, mas você não iria entrar para a sala de aula. Por quê? Questão de prioridade. Você tem aula no período da manhã, então você tem que estar na escola naquele horário. Quando você analisa sobre isso, prioridade, você começa a entender que na sua vida, por muitas coisas você passou e priorizou. E quando você faz isso para negócio, as coisas mudam. Por quê? Quando você prioriza uma ideia, prioriza uma forma de começar algo, todos os dias você vai pensar sobre aquele algo. Aí eu te pergunto, será que realmente você não tem dinheiro para começar um negócio? Será que realmente você não tem ideia para começar um negócio? Ou você não tem prioridade para começar um negócio? Por quê? Quando você prioriza, lembra lá da definição? É tudo aquilo que você coloca em primeiro. Em ordem, é prioridade. Se você hoje, começar a tirar pelo menos 5 a 10 minutos, para pensar sobre algum tipo de negócio, ou só para observar as coisas que estão à sua volta, você vai ver que tem muitas coisas que precisam ser resolvidas, muitos problemas que as pessoas estão clamando desesperadamente para alguém resolver o problema delas.
E baseado nisso, olha só para você ver que interessante, ó. Quando você quer comprar uma roupa, aonde você vai? Pensa aí. Aonde você vai quando você quer comprar uma roupa? Pensou? Você tem esse costume de comprar roupas todos os meses? Pensou? Então, você vai nesse lugar por quê? Normalmente, muitas pessoas compram roupas nos mesmos lugares. Tem pessoas que compram roupa até na mão de sacoleiras, né? A sacoleira vai na sua casa e aí você escolhe a roupa e ela vai embora, você fica feliz, ela fica feliz. Ela resolveu o seu problema. Por quê? Você precisa da roupa. Agora, se ela te vendeu, é porque ela conhece, pode ser de forma intencional ou não intencional, mas ela conhece um pouco do seu gosto. Você agradou da roupa e a roupa lhe caiu bem e você comprou. Então, todo o negócio está relacionado a resolver algum tipo de problema. Essa pessoa resolveu o seu problema e você resolveu o problema dela. Ela precisa do dinheiro para comprar novas mercadorias, mas ela deixou uma peça de roupa com você e você ficou satisfeita por isso. Outra situação, e nós estamos falando de sensibilidade. Não esqueça, nós estamos falando de sensibilidade para fazer bons negócios. Agora vamos entender por que é necessário, coloque isso na sua cabeça. Você tem que entender como você funciona, você precisa se conhecer, você precisa saber as coisas que você gosta e associar isso a um negócio. Por quê? Vai ser mais fácil você entender o seu cliente. Você se entendendo, vai ser mais fácil você se entender seu cliente. Vamos pegar uma outra história. Olha só para você ver. Vou fazer três exemplos com o mesmo segmento. Talvez vocês, mulheres que amo de coração, vocês amam cuidar da beleza. Aí, tem uma mulher que brigou com o namorado, brigou com o marido, está pé da vida, tá nervosa e aquela coisa toda, e ela se sente bem quando ela dá aquele trato no cabelo, na unha, ela se sente muito animada e revigora a autoestima dela. Então ela vai para o salão. Chega lá no salão, ela quer resolver o problema do cabelo, da unha, mas existe algo interno. Ela está com uma insatisfação interna. Aí ela começa a conversar com a cabeleireira. E aí a cabeleireira vai ali fazendo o cabelo e tal, e ela começa a desabafar, começa a contar dos problemas para negociar. Só que a cabeleireira, ela não está ali pensando no cliente dela, ela está ali só para resolver o problema dela. Por quê? O perfil de quem está atendendo é diferente do perfil de quem está sendo atendido. E aí a pessoa não dá muita ideia, a pessoa vai falando. Aí a outra pessoa não corresponde da forma que ela imaginou que seria correspondida, você vai sair do salão como? Muito desanimada. Porque você não foi só para resolver o problema do cabelo, mas você foi para ter alguém para conversar, ter alguém para desabafar, ter alguém para aconselhar, às vezes, ou te mostrar que isso é normal e tal. Só se a cabeleireira ela está atenta que ela está ali, não somente para resolver um problema estético, mas ela está ali também para resolver problemas dos seus clientes, essa pessoa iria interagir com essa mulher. Estaria interagindo, estaria dando atenção e suprindo também esse outro lado. Se essa cabeleireira fez isso, a pessoa vai sair dali radiante, ela vai sair dali satisfeitíssima. Agora vamos pegar um outro tipo de cliente no mesmo salão e vamos mudar quem é que está atendendo. Uma pessoa que já chega ali, ela já sabe que ela tem que resolver o problema do cabelo, ela tem que arrumar o cabelo, porque daqui a algumas horas ela tem uma reunião e ela passou ali só para chegar na reunião bem apresentada. Aí, essa outra pessoa que está atendendo ela quer conversar, quer ficar contando história, quer ficar envolvendo, quer ficar puxando assunto. Só que quem está sendo atendido
está querendo agilidade. Então, a importância de você conhecer de perfis comportamentais, a importância de você conhecer o tipo de cliente, o tipo de pessoa que você é, para você começar a entender e solucionar problemas do seu futuro cliente, baseado também no perfil que ele é. Normalmente, a pessoa que está ali querendo agilidade, ela não quer muita conversa. Ao contrário da primeira, que foi ali para conversar devido aos problemas que estava tendo em casa, mas também queria aumentar a autoestima. Aí vamos colocar outra situação nesse mesmo salão. Aquela pessoa que chega ali para fazer escova ou pintar a unha, fazer alguma coisa. E aí, a atendente é aquela que gosta de envolver todo mundo. O salão tem 10 pessoas. Aí ela está atendendo um aqui, vai um pouquinho na outra ali, vai um pouquinho na outra ali, vai um pouquinho na outra ali, vai um pouquinho na outra ali. Só que quem está sendo atendido não gosta disso. Ela tem um outro tipo de perfil. Aí o que acontece? Todas as três, às vezes, tiveram um resultado extraordinário, uma entrega excelente de um profissional, assim, muito bom. Mas são pessoas que, mesmo assim, vão estar insatisfeitos com uma entrega. Porque quando você desenvolve essa sensibilidade e associa o seu negócio, a oportunidade, com o perfil que você tem e o perfil de quem você está atendendo, você está com um negócio lucrativo nas mãos. Você está com a galinha de ovos de ouro. Por quê? Vamos pegar essa atendente que está lá fazendo prancha ou pintando unha, vamos colocar que essa pessoa, ela ama fazer isso, ela adora isso. E ela entende de perfil comportamental. Então, cada cliente, ela vai estar dando o melhor dela, fazendo uma ótima entrega, mas o atendimento dela também será proporcional a quem está sendo atendido. É aquela pessoa que está atenta aos detalhes. E aí, ela tem um negócio de ouro nas mãos, porque ela vai passar a ser um imã, que ela associou o que ela gosta de fazer com um problema de mercado e conhece os perfis comportamentais de todas as pessoas. Então, assim, como você desenvolver sensibilidade para fazer bons negócios? A primeira coisa, você tem que se conhecer. Não tem outro jeito. Você tem que se conhecer bem. Quando você se conhece bem, você vai conhecer o seu cliente de forma melhor. E principalmente quando você se conhece bem, você sabe o que te chateia. Você sabe o que não te traz satisfação, o que não te dá, de certa forma, uma entrega boa, uma entrega extraordinária. Por quê? Aposto que você já foi em algum lugar e, baseado no atendimento, você queria sair correndo dali, porque não foi bem atendida. Não quer dizer que aquele local não tinha o que você precisava, mas é pelo atendimento que você não teve, você quis sair correndo daquele lugar. De contrapartida, você já foi em outro local que você comprou pelo atendimento. Consciente ou inconsciente, esse vendedor, ele detectou qual é o seu tipo de perfil e atendeu a você da forma que você gosta, porque todos os perfis, existe uma forma que eles têm de pensar e gostam de ser tratados. E aí, quando você associa essas duas coisas, eu estou falando para você analisar quando você gosta de um atendimento, quando você gosta de um resultado, não somente porque você queria uma roupa ou que você queria um sapato, mas que o vendedor te tratou da forma que você gostava. Então, não existe esse negócio de que, eu não tenho tempo para pensar, abrir um negócio, eu não tenho dinheiro para abrir um negócio. Não, você não tem prioridade, porque negócios estão cheio de negócios ao seu redor, estão cheios de problemas para ser resolvidos.
Basta alguém querer parar e observar qual é o tipo de problema que tem, e você vai começar a pensar como eu gostaria de ser tratado nessa situação. Quando você começa a se colocar a sensibilidade, lembra que é você se colocar no lugar do outro, é você ter ternura. Quando você começa a pensar, olha, eu iria gostar de alguém resolver esse problema assim, 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 assado. Você já tem uma oportunidade de negócio. Você já tem uma forma de trazer uma inovação para o mercado. Ah, isso é balela. Quantas pessoas têm uma topeira e está aí empreendendo, que está com o seu negócio já faz anos e tal, aquela coisa toda. Olha, você está pensando em negócios da forma antiga. A forma antiga não era tão fácil abrir um negócio. Na forma antiga, todas as pessoas pensavam só em resolver o problema, mas não pensava na pessoa que iria comprar dele essa solução. Hoje as coisas mudaram. Se essa pessoa, mesmo com muitos anos de mercado, não se atentar a isso, você pode ter certeza que por pouco tempo, alguns anos aí à frente, elas vão ter muita dificuldade de permanecer no mercado. Por quê? Estamos na era de já não aceitar mais qualquer coisa. É só você pensar o seguinte, quando você era pequeno, aquilo que seu pai e sua mãe falavam era palavra final. Era verdade absoluta e você acatava. Só que hoje, você tendo os conhecimentos que você tem, o desenvolvimento que você teve no mundo, você não vai ser deselegante, às vezes, com seus pais. Mas você já vai ter, peraí, deixa eu analisar o que está sendo dito. E aí você vai ver o que é bom e o que não é para você. Porque você já tem uma percepção diferente de mundo. Você já tem uma percepção diferente das coisas. Então, para negócios é a mesma coisa. Aquele que não se atentar, aquele que não se adequar ao novo sistema, que as pessoas estão ficando mais exigentes, elas com certeza sairão do mercado. Você sabe por quê? Imagine se você, que ficou muito chateado com o atendimento de alguém, você gosta tanto daquilo ali que você fala assim, ó, eu vou começar a fazer isso. E você começa a tratar bem as outras pessoas, entendendo de todos os perfis comportamentais. Você começa a tratar a pessoa da forma que ela é, da forma que ela gosta. Mesmo essa pessoa com anos de mercado, é só questão de tempo que as pessoas migrarão para você. Começarão a comprar a mercadoria em você. Então, a primeira coisa que você tem que entender para você ter sensibilidade para desenvolver bons negócios. Solução de problemas precisa no mercado. Mas quem será beneficiado é pessoas. Você precisa entender de pessoas. Depois que você se conhece bem, desenvolve sensibilidade se colocando no lugar do outro e prioriza para você colocar isso em prática, você está com a galinha de ovos de ouro nas mãos. E aí você vai me dizer, mas William, como que eu vou fazer isso? Olha, coisa mais simples que se tem. Prioriza um período do dia para você começar a detectar os problemas que estão à sua volta. Existem vários. Se você parar agora para escrever, você vai conseguir escrever aí pelo menos 10 problemas que te perturbam durante o dia ou durante alguma ação que você faz. Você pode ter certeza que você vai conseguir enumerar aí 10 problemas. Depois que você começar a se treinar para detectar problemas, você agora começa a descrever como você é, o que você gosta de fazer, o que é aquilo que te traz alegria. Escreve no papel também, escreve. Você com certeza vai achar algo que está interligado com aquilo que você gosta, com algum tipo de problema que ainda não tem solução.
E quando você identificar isso, priorize um tempo do seu dia para como eu vou colocar isso aqui em prática, como eu vou validar se isso que eu pensei é uma boa ideia. Aí você vai conversar com as pessoas. Converse com as pessoas e valide se essa ideia sua ela é aceitável ou não. Quando você validar e as pessoas mostrarem, escuta o que eu estou falando, você vai ter feedbacks muito positivos, porque aquilo que você está vendo como um problema, não ache que é só você que está vendo esse problema. Existem várias pessoas que estão enxergando o mesmo problema, só que essas pessoas não pararam para pensar em resolver esse problema, porque não é aquilo que elas gostam. Lembra que eu comecei a falar com você aqui sobre a questão que eu ia constantemente ajudar e colocar para moradores de rua alimento, essas coisas? Eu cheguei uma hora que eu falei assim, peraí, eu me conheço. Eu comecei a fazer isso durante um período e eu via que não tinha uma progressão. Então eu percebi que eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu gosto de ver progressão naquilo que as pessoas estão fazendo. E aí, quando eu percebi que aquilo ali não era algo que estava interligado com o meu estilo, meu comportamento, meu estilo comportamental, eu continuo ajudando, mas de outras formas. Hoje eu contribuo para instituições que fazem isso. Hoje eu faço a minha contribuição para os meus irmãos que estão lá na clínica de recuperação. Mas, por trás dessa solução, existe alguém que está com um negócio. E esse alguém, ele amando o que ele faz, eu vejo crescimento constante. Então é isso, esse é o grande segredo, esse é o grande gap que as pessoas têm que começar a se atentar. Até você que está fazendo negócio hoje, se você não está prestando atenção nisso, que você tem prazer de resolver esse tipo de problema, mude o mais rápido possível, porque as coisas que acontecerão para anos bem próximos que virão, serão essas pessoas que estarão satisfeitos com a entrega. E você não conseguirá dar uma entrega extraordinária se você estiver fazendo uma coisa que você só está pensando no dinheiro. Você tem que pensar também na solução que você está levando para o seu cliente. Então, assim, quando eu contei a história da moradora de rua para vocês, é uma coisa que até hoje mexe comigo, e eu tiro o chapéu para quem dedica a vida deles para dar um apoio a essas pessoas. Assim, os seus clientes se sentirão também apoiados. E algo muito interessante é esse problema que você está vendo e esse problema que está te incomodando, às vezes é porque você tem essa habilidade de detectar esse tipo de problema específico. Só que você não só identifica, mas você gosta disso. Você gosta de ser tratado bem nessa área. Quando você se posicionar e validar isso com outras pessoas, não tem jeito de ninguém querer te copiar. Porque você é única. Você é único e você tem grandes chances de fazer bons negócios. E aí, nós vamos ficando por aqui, para essa dica de hoje. Como desenvolver sensibilidade para fazer bons negócios. Se conheça, primeira coisa, se conheça. Para você se conhecer, escreve no papel pelo menos de 10 a 15 coisas que você ama fazer, que você gosta de fazer e tem prazer de fazer. Depois, comece a detectar os problemas que estão à sua volta. Também escreva pelo menos 10 a 15 problemas que você identifica, que as pessoas ainda não estão atendendo à altura daquilo que você acha que deveria ser atendido. E depois, linke essas duas coisas, aquilo que você que você gosta, com um problema que existe no mercado e ainda não tem solução. É só correr para o abraço. Priorize em construir algo para resolver esse problema. E você verá que não é por falta de dinheiro, é falta de ideia. Você verá que não é por falta de tempo, é falta de priorizar. Beleza? Sou William Souza,
sou business coach, ajudo pessoas a abrirem o seu primeiro negócio. E essa foi mais uma dica que eu trago para vocês aqui com muito carinho, porque eu acredito no empreendedorismo. Eu acredito que o empreendedorismo proporciona para pessoas oportunidades de crescimentos extraordinários. Olha, em outras oportunidades, eu vou contar um pouquinho da minha história. Foi no empreendimento que eu mudei a minha história. Se hoje eu estou aqui podendo contribuir com você com esse conteúdo, é porque realmente a minha vida foi transformada de uma forma estrondosa. Você não tem noção o quanto eu sou agradecido por eu ter começado o meu primeiro negócio há 15 anos atrás. Então eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e eu te aguardo no próximo conteúdo.